Então, muito boa tarde a todos, obrigada por estarem ainda aqui connosco, mais um bocadinho. Nós vamos então dar início à nossa mesa redonda, que não é redonda, mas tudo bem. Então, esta mesa redonda reúne alguns especialistas nacionais na área da elaboração de materiais para português como língua global, vamos usar agora esse conceito. Tenho aqui a Helena Castelo, da Universidade Aberta, Ana Madeira, da Universidade Nova de Lisboa, Cristina Martins, da Universidade de Coimbra e Rita Anes, que é diretora executiva da editora IDEL. Pronto, basicamente o objetivo desta mesa redonda consiste em trocar algumas ideias em conjunto com vocês, todos nós, sobre a relação que existe entre investigação, a relação atual entre investigação científica e a produção de materiais didáticos, em particular para português, embora muitas questões sejam partilhadas noutros contextos internacionais. Falar também um pouco sobre o estado da arte no que diz respeito ao desenvolvimento de materiais para português como língua global e também sobre algumas áreas de ensino e aprendizagem específicas nesta área que continuam a requerer mais atenção da nossa parte, mais possibilidade de investimento e desenvolvimento. Começo só por uma brevíssima introdução para contextualizar aqui um pouco o tema. Portanto, como é sabido a nível internacional, e portanto, isto para dizer que não é uma questão que diga respeito só aqui a nós, não é? Parece ter-se alcançado uma situação em que existem já, de facto, materiais bons para o ensino de línguas, embora globalmente se verifique na literatura especializada que estes recursos poderiam beneficiar mais daquilo que são resultados de investigação que continua a ser feita nesta área, designadamente na área da aquisição de segundas línguas, em detrimento daquilo que é o recurso exclusivo, muitas vezes, à intuição e à experiência de elaboração e de ensino experiência de ensino dos seus autores. Em termos de recursos, o manual impresso continua a ser um instrumento pedagógico muito usado em diferentes contextos, de ensino e aprendizagem de segundas línguas, portanto, mais uma vez estou a falar em termos internacionais, apesar, claro, da sua funcionalidade começar a ser, de alguma maneira, questionada à medida que o recurso a novas tecnologias, etc., se começa a generalizar, como aliás o professor Carlos Cheia esteve também a falar, entre outros colegas. A nível de metodologia, ou seja, em termos de princípios que orientam a elaboração de materiais didáticos, e também falando em termos internacionais, muitos materiais dirigidos à aprendizagem de segundas línguas continuam a privilegiar, se calhar, métodos mais tradicionais, como o método de apresentação prática e produção, continua a haver lugar para um espaço muito grande para o ensino da gramática, enfim, tudo isto são pontos para trocarmos ideias. Também aqui, agora falando concretamente no contexto nacional, também têm surgido recursos bastante inovadores, muitos deles estão ali expostos, quer comerciais, quer desenvolvidos no âmbito de projetos. Não obstante, continua a ser fundamental a elaboração de materiais menos globais, não é? Continuamos aqui a elaborar materiais por várias razões, menos globais e mais direcionados a públicos específicos, com necessidades específicas, como iremos desenvolver agora de seguida. Portanto, passo então, partindo desta breve introdução, passo então a dar a palavra aqui às minhas colegas. Portanto, cada intervenção terá uma duração aproximada de 15 minutos e depois no final seguir-se-á uma troca de ideias moderada entre todos sobre os temas de 30 minutos, mais ou menos. Pronto, passo a dar a palavra à Helena Castelo, que vai usar ali o computador, creio eu. Bem, boa tarde a todos. Não sei se está muito alto, muito baixo, qual é a distância, está bom? Queria começar por agradecer à Catarina Castro o convite que nos dirigiu e a toda a organização deste encontro, deste congresso, pela possibilidade de estar aqui.
como alguns de vocês sabem, talvez eu trabalho mais ao nível da pronúncia e é por isso que preparei algo relacionado. Já comecei a destruir a mobília. Preparei algo relacionado com a pronúncia. Ah, sim, sim, ok. Então, vou tentar responder a 3 questões, muito sumariamente, só algumas notas sobre estas 3 questões. O que é que a investigação preconiza para o ensino da pronúncia? Que materiais didáticos temos neste campo e que materiais nos falta produzir? E, em primeiro lugar, eu acho que é importante, isto pode parecer muito básico, mas acho que é importante convencer, talvez vocês não precisem de ser convencidos, mas há outros públicos, professores, etc., que precisam de ser convencidos sobre a importância do ensino da pronúncia. Embora saibamos que não é o mais importante, não é a única competência que tem de ser desenvolvida, mas a verdade é que a pronúncia tem sido um pouco subvalorizada, que agora começa novamente a ser valorizada e por isso é relevante trabalhá-la. Quando pensamos em pronúncia na língua estrangeira, vão ter em conta 3 componentes, de acordo com a proposta de Darren e Morrow, já há 20 anos atrás. Por um lado, a inteligibilidade, que é visível no facto de ser compreensível, de se conseguir compreender, a compreensibilidade, que tem a ver com o nível de facilidade na compreensão. Eu posso ser inteligível, mas não ter um alto nível de compreensibilidade. E por outro lado, o sotaque, que tem a ver com a distância maior ou menor da minha pronúncia, como aprendente de língua estrangeira, em relação à dos nativos. É claro que o mais importante é trabalhar a inteligibilidade e a compreensibilidade, e o sotaque, diminuir o sotaque pode ser importante só para alguns aprendentes, não é o mais relevante, como sabemos. Antigamente trabalhava-se muito esta ideia de tentar diminuir o sotaque, e foi por aí que, por causa disso também, pela impossibilidade, dificuldade e não necessidade de diminuir o sotaque, que se abandonou um pouco o ensino da pronúncia. Mas agora já não é de agora, mas de há algumas décadas a esta parte se voltou a trabalhar, a incentivar o trabalho da pronúncia, trabalho explícito, mas com o objetivo de desenvolver sobretudo a inteligibilidade e a compreensibilidade. E porquê que é importante? Porque sabemos que é um dos indicadores de proficiência linguística para os quais os falantes nativos olham, nos quais os falantes nativos atentam. Portanto, se quer ser bem avaliado, entre aspas, pelos meus interlocutores, convém que a pronúncia não seja um obstáculo, não é? Depois, se eu tiver uma melhor pronúncia, é claro que vou ter maior facilidade de comunicação, e isso significa que vou ter mais interação, mais input e mais output, consequentemente vou ter mais oportunidades de aprendizagem. Portanto, entramos num círculo virtuoso, não é? E depois também pelas implicações sociais relevantes associadas ao domínio da pronúncia, nomeadamente em termos de autoimagem e de oportunidades de estudo e emprego. Tendo isto em conta e partindo do que diz a literatura, depois de rever muitas propostas na literatura, propus um guião para o ensino da pronúncia que deve ser, que pretende ser um guião, no fundo inclui etapas, ideias-chave, para trabalhar a pronúncia em qualquer nível de proficiência linguística. E aqui contrariamos a ideia de que a pronúncia só precisa de ser trabalhada no início da aprendizagem, não é? Então, a primeira ideia é haver muito input, depois, input não só quantidade, mas também dirigido para o que nós queremos trabalhar, não é? Se nós queremos trabalhar as vogais nasais, por exemplo, num dado momento, temos de escolher input que favoreça o domínio das vogais nasais, depois output, e aqui é muito importante considerar que há um output controlado e também o output espontâneo, porque muitas atividades de ensino da pronúncia ficam-se pelo output controlado, prática intensiva, unidades curtas. Mas o mais relevante é, depois do output controlado, passar para o espontâneo em situações comunicativas e em que vemos se realmente tentamos mobilizar o conhecimento desenvolvido ao nível do input e do output controlado para aplicá-lo no output espontâneo. E depois o feedback, ou seja, os aprendentes convém que haja um momento em que os aprendentes
recebem algumas indicações sobre o que é que já dominam, o que é que não dominam, para quê? Não é que o professor vá corrigir todos os problemas de pronúncia, não tem interesse, mas é interessante, é relevante identificar um ou dois aspectos que possam ser trabalhados. E depois, tentar fazer tudo isto numa abordagem integrativa, pelo menos é o que a literatura, vários trabalhos apontam neste sentido, no sentido de usar tanto uma abordagem implícita, de repetição, de audição, etc. Ou seja, não se explica, só se faz, digamos assim, e também uma abordagem explícita em que se explica alguma coisa. Não é preciso usar nem símbolos fonéticos, embora se possa usar símbolos do alfabeto fonético, não é obrigatório, mas pode haver algum trabalho, parece haver vantagens em haver algum trabalho de explicitação. E depois é bom trabalhar os níveis motor, articulatório, não é? Perceptivo, auditivo e cognitivo, ou seja, ajudar a construir categorias mentais para a distinção, por exemplo, eu agora estou a pensar muito em distinção de diferentes segmentos, sons, o a, por exemplo, não é? Mas isto também se pode aplicar a aspectos suprassegmentais, como a intuação, etc. Portanto, trabalhar com ser algo multissensorial, eu não vou entrar aqui em detalhes porque já estou a ultrapassar o tempo, e depois também, portanto, multissensorial e cognitivo, o aspecto cognitivo. E depois, outro nível, quarto nível, e estes 4 níveis que aparecem aqui, motor perceptivo, cognitivo e psicossocial, que estão entre parênteses, são a proposta de Grant 2014. Então, trabalhar o nível psicossocial, que tem a ver sobretudo com motivação, por um lado, motivar os aprendentes para terem a noção de que vale a pena, e também a autonomia, dar-lhes instrumentos de autonomia. E com isto passo para a segunda pergunta. Então, vimos o que era o ideal em termos de trabalho de ensino da pronúncia. Agora, que materiais é que temos? Para isso, eu tentei construir criar uma pequena amostra de conveniência de materiais didáticos diversos, todos eles dirigidos, ou quase todos, depois já vão perceber, mas tendencialmente dirigidos a aprendentes de português europeu, da variedade de português europeu, no nível A2 ou eventualmente sem especificar qual é o nível, dirigidos a um público adulto e depois fui olhar especificamente para a forma como eram tratadas as consoantes nasais e as vogais nasais. E para isso, considerei, por um lado, materiais didáticos de âmbito geral, ou seja, que procuram trabalhar todas as competências na língua, e outros de âmbito específico, mais relacionados com a pronúncia, com a fonética, que dizem explicitamente que estão relacionados que pretendem trabalhar a pronúncia, a fonética, a compreensão oral ou a produção oral. Como podem ver aqui, não vou explicar muito, procurei 3 livros de âmbito geral para o período entre 2000 e 2009, 3 livros para o período seguinte e assim por diante. E depois também procurei, inicialmente, aliás, tinha começado também por olhar para aplicações, para as apps, mas depois vi que era demasiada informação. Portanto, fiquei só aqui com 3 materiais online só para diversificar um pouco o formato. No caso do âmbito específico, para um dos períodos só olhei para um livro, só analisei um livro porque não encontrei outro com o perfil, com as características desejadas. Como é que vamos olhar para os materiais didáticos? A ideia é tentar verificar qual é o nível de aplicação das recomendações da investigação, que foram aquelas que eu vos apresentei previamente. Por um lado, prevê-se, nos materiais didáticos que vamos ver, prevê-se uma abordagem direta da pronúncia e aborda especificamente as vogais e as consoantes nasais ou não é? Depois, registra-se uma combinação de input, output e feedback ou não? Promove-se o output controlado e também o espontâneo. O controlado, à partida, trabalha-se quase sempre. Agora, a questão é, será que também há espontâneo? E quando se trabalha o output espontâneo, normalmente há uma certa contextualização, quer dizer que se trabalhou previamente determinados segmentos, etc., que estão em palavras, e depois vão usar essas palavras com os segmentos-alvo, com os sons-alvo, numa tarefa comunicativa, etc. Portanto, implicam uma certa contextualização. Como vocês já devem estar a pensar, muitas vezes os exercícios de pronúncia não estão contextualizados, não é? Depois, outra questão, combinam-se abordagens implícitas e explícitas,
e a outra incluem-se estratégias multissensoriais, cognitivas e psicossociais, nomeadamente ao nível da motivação e da autonomia ou não. Então, convém dizer que eu procurei diversificar, tanto quanto possível, os materiais didáticos, nomeadamente ao nível da editora. Não consegui muito, porque realmente como sabemos, há mais livros da editora Lidl, portanto a maior parte dos livros são da editora Lidl. E também queria fazer aqui uma ressalva, que é o que eu vou olhar para os materiais com um prisma específico, que é como é que eles tratam a pronúncia. Não vou estar a fazer críticas, ou seja, não interpretem como uma crítica negativa no sentido de que este material não é bom ou o que seja, não é? Porque há materiais que dão forma. Estou a dizer isto que é para interpretarem no contexto, não é? Há materiais que, por exemplo, são livros gerais, mas estão mais voltados para a gramática, para a gramática incluída em situações comunicativas e, portanto, não abordam tanto a pronúncia. Mas o que eu quero ver é até que ponto é que os materiais disponíveis que temos nos permitem trabalhar a pronúncia desta forma que a literatura propõe. Portanto, não... Está bem? Pronto, só para ficar tudo muito... Então, assim, já não temos muito tempo, que eu já gastei quase 12 minutos, mas então, assim, muito rapidamente, estas bolinhas, a bolinha branca ou vazia quer dizer que cumpre parcialmente o requisito e a negra quer dizer que cumpre plenamente o requisito. Então, como podem ver, há vários livros de âmbito geral que praticamente não abordam a pronúncia. Quer dizer, é claro que os professores podem usar o livro e abordar a pronúncia, mas não encontrei exercícios ou secções dirigidas especificamente à pronúncia, não é? Por exemplo, porque estão mais voltados, por exemplo, estou a olhar para um dos manuais que tem como objetivo trabalhar a competência gramatical em situações comunicativas, portanto, talvez por isso deve ter sido, certamente foi uma opção não referir, não trabalhar a pronúncia. Depois, em termos de input, output e feedback, quase todos têm alguma coisa, mas estas bolinhas são quase todas brancas porque quase nunca se dá a indicação de que é importante procurar feedback para a sua pronúncia. Este aspecto, sim, mas há exceções. Por exemplo, o passaporte, para o português, tem alguns exercícios em que diz compare a sua pronúncia com isto ou aquilo, não é? Depois, trabalho do output espontâneo, 0. Não encontrei nenhum, não consegui encontrar nenhum, pelo menos eu não encontrei. Depois, combinar a abordagem implícita com explícita, alguns, não é? Como podem ver aqui, e trabalhar os níveis de multissensorial, cognitivo e psicossocial. Também não houve nenhum que correspondesse totalmente aos requisitos. Pronto, vamos passar à frente. Depois, livros de âmbito específico. É claro que nestes casos já há muito mais trabalho da pronúncia, não é? Mesmo assim, há alguns livros, por exemplo, o Português em Direto, e por falar... Pronto, já temos alguns livros que não falam da pronúncia. Porquê? Porque eles realmente apresentam-se como pretendendo trabalhar sobretudo a compreensão ou a expressão oral e daí a ausência de exercícios voltados diretamente para a pronúncia. Mas temos, por exemplo, também um livro, Compreensão Oral em Ação, em que o objetivo é trabalhar a compreensão oral, mas faz muito bem porque a certa altura tem alguns exercícios que conseguem combinar a pronúncia, o ensino da pronúncia com a compreensão oral. Depois, o Cortinho dos Sons do Brasil. Queria só chamar a atenção para este livro. Não deveria estar aqui porque foi preparado para o português do Brasil, no entanto eu o incluí porque acho que é um exemplo muito bom da implementação daquelas ideias que aparecem na literatura e por isso incluí-o aqui. E eu acho que vou avançar, desculpem. Pronto, assim temos aqui alguns certos desse livro e verifica-se, por exemplo, que os autores começam por conhecendo o Brasil. Então, há uma atividade de ativação de vocabulário, etc.
contextualização. Depois, pensando sobre os sons, então há alguma explicitação sobre o que é que são as vogais nasais, ajudar o aluno a ganhar consciência do que é que são as vogais nasais e de como elas são diferentes nos hispanofalantes. Depois, prática auditiva, o tal nível auditivo, e prática controlada, o tal nível motor ou articulatório. Depois temos prática guiada e prática comunicativa. Portanto, aqui está-se a reutilizar os conhecimentos trabalhados previamente no output espontâneo. Depois temos outro exemplo que eu pus aqui, que já é um exemplo mais típico, que não é tão completo. Não estou a dizer que esteja mal, mas não está tão completo, não é? Então, que se trabalham as vogais nasais, explica-se, está-se uma abordagem também explícita, etc. Mas depois os exercícios são muito à base do ouça e repita, o que é importante, mas depois falta o quê? Falta aquele salto para o output espontâneo, não é? Depois, eu já não tenho tempo para olhar para os materiais online, pronto, não, paciência, porque já vão em 16 minutos. Então, conclusões. Desculpem. Conclusões. Então, o que é que nós temos? Temos diversos materiais didáticos para o ensino da pronúncia. Temos uma grande diversidade, é bom e verifica-se que têm surgido cada vez mais e há vários materiais específicos e que há algum alinhamento com os resultados da investigação, não é? Vimos ali vários exemplos e eu aqui destacaria o caso do Curtindo os Sons do Brasil, não é? Porque depois, o que é que falta? Falta alargar o leque de materiais disponíveis, nomeadamente mais materiais como aquele do Curtindo os Sons do Brasil, não é? E incluir nos materiais que já existem, sempre que o autor, quer dizer, isto é uma opção do autor, mas em muitos casos pode ser relevante incluir, algumas vezes, é relevante incluir nos cursos globais, nos livros que têm um âmbito geral, incluir algum trabalho, algumas secções sobre a pronúncia. Há muitos materiais que têm, mas alguns não têm, não é? E depois também seria importante ter mais material para a aprendizagem autónoma dos aprendentes. O que é que, além de alargar, também falta aprofundar no alinhamento com os conhecimentos teóricos sobre o ensino da pronúncia, nomeadamente garantir que há sempre não só input e output, que normalmente há, mas também que haja alguma instrução que relembra ao aluno e ao professor a importância de ter feedback sobre a pronúncia, não é? Depois incluir o output espontâneo, que normalmente não é feito, e também incluir atividades, instruções que ajudem o aluno a motivar-se, a ficar motivado a perceber a relevância de trabalhar a pronúncia. E também a questão da autonomia e trabalhar o multissensorial e cognitivo. E é isto, estão aqui as referências, agradeço. Já foi. Muito obrigada, Adelina. Portanto, nós optámos por fazer, portanto, os colegas fazem todas a sua apresentação e depois no final trocamos ideias. Portanto, agora pedi a Ana Madeira para fazer a sua apresentação. Então, boa tarde. Queria começar também por agradecer à organização o convite para participar nesta mesa redonda e a oportunidade para estar aqui a discutir estas questões. Vou falar sobre, portanto, pegando nestas questões sobre a relação entre investigação e ensino. O que eu gostaria de fazer nesta apresentação é pegar numa questão particular que tem a ver com o papel que a língua materna desempenha na aprendizagem, na aquisição e aprendizagem de uma segunda língua,
olhar um pouco para alguns dos conhecimentos que temos da investigação que tem sido realizada sobre este tema e refletir um pouco sobre as possíveis implicações deste conhecimento para o ensino. Eu não tenho propriamente muitas respostas, muitas sugestões, tanto o que eu tenho são sobretudo perguntas que me parece interessante para podermos todos aqui discutir em conjunto. Então, nós sabemos que a investigação em aquisição, aprendizagem de língua não materna nos tem trazido muitos conhecimentos acerca da forma como se constrói o conhecimento na L2, na língua não materna, sobre o efeito de fatores que influenciam este processo, e um dos fatores que tem sido mais investigado é precisamente o conhecimento linguístico prévio. Sabemos que os resultados destas investigações são importantes para o ensino de L2 em todas as suas dimensões. Por exemplo, podem ajudar-nos a identificar e sequencializar conteúdos, a definir estratégias metodológicas mais adequadas e mais eficazes e a construir materiais didáticos também mais adequados. Então, vou começar com uma brevíssima síntese sobre aquilo que algumas das conclusões a que a investigação nos tem trazido acerca do papel, e aqui vou concentrar na língua materna, o papel da língua materna, o L1, na aquisição de uma segunda língua. Toda a gente já ouviu falar sobre a análise contrastiva e a análise contrastiva, esta abordagem atribui, tanto que já data dos anos 40, 50, atribui à língua materna um papel fundamental na aprendizagem da L2, propondo que a aprendizagem da L2 envolve uma identificação de diferenças entre L1 e L2, que, por um lado, as semelhanças entre L1 e L2 facilitam a aquisição e, por outro lado, que as principais áreas de dificuldade podem ser preditas ou podem ser explicadas tendo em conta estas diferenças. No ensino de línguas, esta perspectiva contrastiva continua, na verdade, a ser muito comum. Este é um dos fatores que tem sido considerado mais determinante no ensino de línguas e que tem levado a uma diferenciação, quer em termos de conteúdos, quer de estratégias de ensino, quer de materiais didáticos em função da L1 dos alunos ou aprendentes. Este é um excerto de um manual, não é um manual de português, língua estrangeira, é um manual de espanhol, língua estrangeira, mas que apresenta, este é o primeiro parágrafo do prefácio e pareceu-me interessante porque de facto ilustra muito, de uma forma muito evidente, como esta perspectiva contrastiva continua viva e continua a ter muita influência. Não é? Portanto, considera-se que as semelhanças entre L1 e L2 são uma vantagem e considera-se que tanto que há pelo facto do português e do espanhol serem muito próximos, há um risco de não haver, dos alunos não terem consciência das diferenças e que, portanto, são essas diferenças e a falta de consciência das diferenças que leva a interferências, fossilização, etc. Contudo, há muitas evidências de investigação das últimas décadas de que, embora se reconheça que a língua L1 tem um papel fundamental na aquisição de L2, a forma como os efeitos da L1 não são tão simples como é proposto pela análise contrastiva.
Então, algumas conclusões a que esta investigação tem chegado: nem todas as propriedades linguísticas que diferem na L1 e na L2 exibem efeitos de interferência, portanto, nem sempre as diferenças são fonte de dificuldade. Algumas propriedades relativamente às quais L1 e L2 não diferem podem também ser problemáticas, sobretudo quando as semelhanças tornam mais difícil detectar pequenas diferenças, e isso é algo que é interessante, que o excerto que tinha no slide anterior fazia referência. Frequentemente os efeitos de L1 não se manifestam pela transposição de propriedades, quer superficiais ou abstratas, de L1 para L2, mas sim mas manifestam-se de outras formas, por exemplo, em termos ao nível do ritmo de desenvolvimento. Sabemos que a influência de L1 também é mais determinante em alguns domínios da gramática do que noutros, não afeta igualmente todos os fenómenos linguísticos. Essa influência não é uniforme, portanto pode depender do grau de proximidade tipológica ou do grau de ou da percepção desse grau de proximidade tipológica entre L1 e L2. Pode depender também de fatores individuais, como a idade, a aptidão linguística e do estágio de desenvolvimento dos aprendentes, entre outros. Portanto, o papel, a influência da língua materna não é um fenómeno simples. Ellis 2015 designa-o como um fenómeno multifatorial, portanto que depende de um conjunto bastante complexo de fatores que interagem entre si. Então, considerando que o facto de que muitos grupos são constituídos, portanto, considerando primeiro que tudo que o atual estado, vou inverter, o atual estado do nosso conhecimento sobre a influência da L1, portanto, que propriedades são mais suscetíveis de apresentar efeitos de influência, quando é que ocorrem esses efeitos, em que condições é que ocorrem e como é que se manifestam, portanto, não temos resposta para muitas destas perguntas. E considerando também que muitos grupos são constituídos por aprendentes com diferentes línguas maternas e que os professores frequentemente não conhecem as línguas maternas dos seus alunos, não é absolutamente evidente como é que devemos lidar com estes potenciais efeitos de L1 no ensino. Então, duas questões que se colocam é: será que é verdadeiramente necessário, ou será que é desejável, ou será que é viável diferenciar materiais e estratégias em função da L1 dos aprendentes? E se sim, como é que pode ou como é que deve ser feita essa diferenciação? Eu vou agora olhar para considerar três fenómenos do português que a investigação tem mostrado que são fenómenos difíceis na aprendizagem do português como L2, tentando perceber em que medida é que essa dificuldade decorre de efeitos ou decorre da influência da língua materna e, nesse sentido, procurando avaliar se justifica um tratamento diferenciado para estes fenómenos. Eu vou ser muito rápida porque não tenho muito tempo. Portanto, um dos fenómenos tem a ver com os sujeitos pronominais e nulos. Nós sabemos que o português é uma língua que permite a omissão do sujeito, não é? Sabemos que os sujeitos, e sem entrar em pormenores, que sujeitos pronominais e nulos não são interpretados exatamente da mesma maneira e que há diferenças, por exemplo, entre línguas românicas, entre o português, o espanhol e o italiano, relativamente às preferências de interpretação dos sujeitos pronominais e nulos. E sabemos também que há diferenças relativamente a sujeitos pronominais, o que é que eles preferem, se preferem antecedentes animados ou se preferem antecedentes não animados. Por exemplo, o rapaz fotografou o irmão quando ele chegou a Lisboa, okay? O ele retoma, portanto, refere-se preferencialmente ao irmão, animado, mas o turista fotografou o avião quando ele chegou a Lisboa. De acordo com o trabalho experimental que nós fizemos, a maior parte dos falantes nativos de português também escolhem
o avião. Portanto, escolhem o avião como o antecedente do pronome. Portanto, em português parece não haver, de facto, uma preferência muito forte, mas há essa preferência em línguas como o espanhol e o italiano. E o que nós sabemos de estudos experimentais sobre a aprendizagem do português L2 por outros falantes é que há efeitos de língua de L1 na aquisição, sobretudo de sujeitos pronominais, e que mesmo falantes de línguas de sujeito de sujeito nulo, desculpem, como falantes de português e italiano, admitem mais facilmente, portanto, têm algumas dificuldades na interpretação de sujeitos pronominais. Eu vou avançar, portanto, sabemos também que falantes nativos de português e italiano, no que lembram-se que eu disse que há diferenças relativamente à preferência de sujeitos pronominais, se preferem designar entidades animadas ou não animadas. Há diferenças entre o português e por um lado o espanhol e o italiano por outro. E o que acontece é que na aquisição do português por falantes de espanhol e italiano, aquilo que nós observamos é que eles parecem transferir as propriedades da sua língua materna, portanto, preferem interpretar esses sujeitos como animados, tal como acontece, como é a preferência em português e em espanhol e italiano. Portanto, a aquisição dos sujeitos pronominais e nulos parece ser influenciada pela L1 dos aprendentes. As semelhanças entre L1 e L2, neste caso, o facto de ambas preferirem sujeitos nulos, poderão esconder essas diferenças e tornar mais difícil a sua detecção e, portanto, o ensino explícito diferenciado destas propriedades poderá, de alguma forma, facilitar a sua aquisição. Okay? Eu vou avançar. Eu tinha aqui mais duas propriedades que quem assistiu à apresentação que a Joana e eu fizemos há pouco, trabalho conjunto com a Alexandra Fiéis, já viu estes slides. Portanto, outra propriedade que é difícil para falantes nativos de português são os pronomes clíticos. Okay? Em particular, portanto, todos sabem que os pronomes clíticos em português podem ocorrer em íncolis, a seguir ao verbo, e em certos contextos em próclise, antes do verbo, não é? Por exemplo, contextos de negação, sujeitos negativos, orações compulsivas, advérbios, sujeitos quantificados, etc., orações adverbiais. Trabalho experimental sobre a aquisição destes padrões de colocação por aprendentes de português europeu como L2 mostra que, e aqui vou mesmo abreviar, que o percurso de aquisição que se observa em falantes de diferentes línguas maternas, por exemplo, chinês, que não tem pronomes clíticos, e espanhol, que tem clíticos, mas com padrões de colocação diferentes, tem mostrado que todos estes aprendentes seguem um percurso de aquisição idêntico, que é idêntico também àquele que se observa na aquisição de português como língua materna. Portanto, este percurso não parece ser significativamente influenciado pela L1 dos aprendentes e, portanto, este é um fenómeno linguístico que difere na L1, na L2, mas não exibe, apesar disso, não exibe efeitos de interferência e, portanto, poderemos perguntar se justifica um tratamento diferenciado em função da L1 no ensino da colocação dos clíticos em português europeu L2. Fiz uma breve análise, portanto, fui olhar para um manual que foi, portanto, criado para um público específico, nomeadamente falantes nativos de espanhol. Portanto, o manual é o Entre Nós 1, para tentar perceber como é que estes fenómenos são tratados, são abordados no manual. Este manual, assim, de maneira geral, explora tanto
algumas diferenças entre o português e o espanhol e faz esta exploração através da apresentação de conteúdos, de propostas, de questões para reflexão e de exercícios e apresenta exercícios como, por exemplo, exercícios de tradução. Por exemplo, no que diz respeito à colocação dos políticos, eu não sei se... Portanto, o que aparece inicialmente aparecem pronomes reflexos, não é? E é proposta uma reflexão sobre como é que estes pronomes, em que posições é que estes pronomes surgem. Não é? A seguir a essa reflexão é proposta uma breve sistematização e depois um exercício de completamento de espaços. E é interessante que nesta fase não há qualquer referência às diferenças entre o português e o espanhol. Essa referência aparece depois no glossário gramatical, no final do manual, em que este glossário é interessante porque está organizado, portanto, identifica ou foca sobretudo formas e estruturas que são próximas as duas línguas, mas diferentes, não é? Portanto, há aqui um foco nas diferenças e aqui aparece de facto uma sistematização de todos os contextos e uma comparação com o espanhol, não é? A colocação do pronome não depende, como em espanhol, do verbo estar no imperativo, portanto há aqui uma explicitação, não é, desta diferença. Relativamente, ok, eu não falei sobre os objetos nulos, vamos deixar, mas relativamente aos sujeitos, o que é dito é muito simplesmente que, tal como em espanhol, podem ser omitidos, mas há contextos, por exemplo, contextos em que se está a contrastar informação, o contexto em que poderá haver ambiguidade, em que a realização é obrigatória, okay? E é tudo o que é dito sobre pronomes clíticos. Então, o que é que nós observamos desta brevíssima análise do manual? O que observamos é que este manual vai contra aquilo que é e isto é algo que nós observamos frequentemente nestes manuais ou nestes materiais que são criados para públicos específicos ou para públicos de línguas maternas particulares. Portanto, vai contra aquilo que é uma recomendação frequente, que é a recomendação de que se evite usar a língua materna e que se evite fazer comparações explícitas entre L1 e L2 na sala de aula. Portanto, muito do trabalho de diferenciação geralmente é feito tendo em conta aquilo que se espera que sejam as potenciais dificuldades dos aprendentes e focando, portanto, o ensino nessas dificuldades, mas sem que haja necessariamente um contraste explícito entre a L2 e a L1. Esta perspectiva que é assumida neste manual, portanto, em que não se evita o uso da L1 e não se evitam estas comparações explícitas, é uma perspectiva que assenta num conceito diferente daquilo que é um aprendente de segunda língua, um falante bilingue, e também um conceito diferente daquilo que são as melhores práticas em sala de aula, não é? Portanto, o conceito, relativamente ao conceito de aprendente, estou a falar do conceito de multicompetência, um conceito proposto por Vivian Cook nos anos 90, que se refere ao conhecimento mental de duas ou mais línguas e que assume esta noção de que essencialmente as gramáticas dos falantes bilingues, portanto um falante bilingue não são dois monolíngues num, okay? Portanto um falante bilingue é alguém que tem duas gramáticas que interagem entre si e cada uma dessas gramáticas distingue-se das gramáticas dos falantes monolíngues.
Relativamente às práticas, a prática de translanguaging ou translinguagem ou translingualismo é uma prática que tem sido sobre a qual existe muita investigação e que tem sido defendida por muitos investigadores e muitas pessoas na área da educação. E consiste na prática de permitir ou encorajar os alunos a usarem todo o seu repertório linguístico para melhorar a comunicação e a compreensão de conteúdos escolares. Portanto, incluir, em vez de excluir a L1 da sala de aula, incluir a L1 na sala de aula. E esta é uma prática que nós vemos, por exemplo, em métodos como a aprendizagem da língua em comunidade, portanto, que é uma metodologia que está muito associada aos Estados Unidos nos anos 70, em que os aprendentes, portanto, se reuniam, não é? Conversavam sobre aquilo que queriam, na língua que queriam, e depois o professor traduzia quando necessário, apresentava explicações na L1 e na L2 dos aprendentes. Portanto, as duas línguas eram mobilizadas para a aprendizagem da L2. Então, esta perspectiva, tanto que nós vemos de alguma forma presente neste manual Entre Nós, é esta perspectiva de que o uso da L1 na sala de aula e o recurso a comparações explícitas entre as línguas podem ser benéficos. Okay? Eu vou passar. E promovem de alguma forma a aprendizagem de L2, portanto, facilitam a compreensão de conteúdos linguísticos, promovem o foco na forma e o noticing, não é? O reparar nas formas, facilitam a transferência positiva, por exemplo, há estudos que mostram uma correlação positiva entre o recurso à língua materna e às comparações entre L1 e L2 e transferência positiva, e promove a consciência de transferências negativas. Portanto, esta inclusão da L1 na sala de aula e este recurso a comparações entre as línguas promove o que chamamos a consciência interlinguística, ou seja, a consciência, posto assim de forma muito simplificada, das semelhanças e diferenças entre L1 e L2, que pode estar associada a diferentes níveis de explicitação e de capacidade de verbalização, que pode ser desenvolvida através de diferentes tipos de tarefas mais metalinguísticas, e que, no fundo, permite, não é, ajuda os alunos, os aprendentes, a ultrapassar dificuldades, não só dificuldades relativamente a fenómenos dificuldades que estão relacionadas com a influência da língua materna, mas também outro tipo de dificuldades. Peço desculpa, ultrapassei largamente o meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Então vamos agora dar a palavra à Cristina Martins. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada à Catarina Castro e à comissão organizadora deste evento, o gentil convite para estar aqui hoje. Também cumprimento os meus colegas de mesa. Aqui há uns anos eu passava as aulas a perguntar aos alunos dúvidas, perplexidades. Um título que fiquei conhecida aparentemente. E eu incorporei dúvidas e perplexidades no título da minha comunicação porque é daquelas que eu tenho sentido desde o início da minha carreira de professora de português de língua não materna, de que vos queria falar. Porventura, muitos e muitas de vós também terão sentido já dúvidas e perplexidades semelhantes, pelo que consideremos este momento um detonador da nossa terapia de grupo. Ensino português
português língua não materna desde o ano letivo 1991-92, portanto há 33 anos. Eu informo-vos deste facto para que também percebam o grau da minha antiguidade. Como já tenho dito noutras ocasiões, repetindo-me, como as pessoas antigas fazem, as pessoas vetustas gostam de contar histórias, evocando as suas vivências e coisas que elas próprias testemunharam, porque testemunhar é viver e ter testemunhado é ter vivido. Mas também vou contar a história do início da minha vida de docente de português de língua não materna, porque aprendi desde o início a pôr a narrativa ao serviço dos meus esforços pedagógicos e a fazer dela o antídoto que combate as minhas dúvidas e perplexidades. Percebi que, através das narrativas, posso gerar universos, mesmo que ficcionais, que permitem a ancoragem espaciotemporal da informação, acrescentando camadas de sentido a essa informação e ajudando na sua codificação e armazenamento nos sistemas de memória de longo prazo declarativos e na capacidade da sua recuperação a partir desses sistemas, e isto assumindo, ao contrário de Krashen, entre outros, que estes sistemas de memória declarativa, que são compatíveis com representações explícitas das estruturas, assumem algum papel neste processo, o que não é incontroverso. Mas já agora, o que é que não é incontroverso nas áreas do ensino e da aquisição de línguas não maternas? Muito pouco. Há alguns anos, investigadores como Dan Patton e Williams, em 2015, e também Miles, em 2013, identificaram que, na vasta literatura existente sobre a aquisição e aprendizagem de línguas não maternas, tem sido observado sobre o processo e, logo assim, o que qualquer teoria agregadora precisaria de conseguir explicar. E eu acrescentaria, qualquer professor de uma língua não materna também teria interesse em considerar nas suas decisões de natureza pedagógica, não é? E eu sintetizo esta lista de observações consensuais, destacando que, em primeiro lugar, a exposição ao input, significativa e comunicativamente relevante, é necessária para a aquisição. Uma parte importante do processo aquisitivo ocorre com a atenção do aprendente centrada no conteúdo e não na forma linguística, pelo que há propriedades formais que são adquiridas incidentalmente. Os aprendentes adquirem conhecimentos da língua-alvo que não podem ter extraído apenas dos dados do input. O output dos aprendentes revela uma sequência previsível na aquisição de estruturas, a Ana já falou disso aqui, um built-in syllabus, ou uma trajetória de desenvolvimento interlinguístico que é independente das respectivas de aluno e do contexto natural ou instrucional de exposição ao input. As estruturas mais frequentes não são necessariamente as primeiras a serem adquiridas e as menos frequentes as últimas. Os efeitos da língua materna, do aprendente na aquisição-aprendizagem de língua não materna, são limitados, seletivos e muito variáveis. O resultado do processo de aquisição é altamente variável de indivíduo para indivíduo e há limites para o efeito de instrução no processo. Portanto, nem tudo o que é ensinado é aprendido ou adquirido, ainda que a experiência instrucional contribua para acelerar o ritmo pelo qual progridem os aprendentes na sua trajetória de desenvolvimento interlinguístico, contribuindo ainda para assegurar, no estádio final, maior precisão gramatical. Estes efeitos, empiricamente apoiados por vários investigadores, está aqui uma meta-análise, mas há outras, têm sido associados, em particular, à instrução explícita de estruturas. Ora, as teorias de aquisição-aprendizagem de línguas não maternas, que abundam, como sabemos, têm procurado responder a estas observações, cada uma apenas seletivamente, de um modo diverso e até controverso. Pululam ideias e hipóteses, algumas contraditórias entre si, sobre, entre outros aspectos, a natureza dos sistemas cognitivos ao serviço do processo e sobre a sua permeabilidade a diferentes tipos de input linguístico ou metalinguístico, o papel do input negativo,
e a relevância do ensino explícito da gramática. Aliás, as múltiplas controvérsias sobre como se processa a aquisição de línguas não maternas também não contribuem para aplacar as dúvidas e perplexidades de quem está no terreno a tentar ensiná-las. Isto é, a tentar cumprir o objetivo do ensino de línguas não maternas, que é, como sugeriu Long, o de otimizar e tornar eficiente o processo de aquisição-aprendizagem. Se não existe uma narrativa consensualizada sobre como ocorre o processo de aquisição-aprendizagem de línguas não maternas, então, de que modo podemos otimizar enquanto professores? Dito isto, e apesar deste problema de fundo, não faltam, como sabemos, propostas sobre como ensinar línguas não maternas. Também este estado de coisas gera insegurança aos professores. Quem terá razão? Tendo sido professora de português de língua não materna, antes de ter sido investigadora nesta área, também eu me debati com tais dúvidas e perplexidades. Passados tantos anos, ainda não as aplaquei todas, mas tenho-as enfrentado, como disse, com o recurso ao poder da narrativa. Narrativas que tenho construído para mim, para fazer sentido das tensões que vou registando na literatura, e narrativas que construo para os alunos, procurando alicerçar de um modo que faça sentido a sua exposição a input positivo e negativo, implícito e explícito, e as oportunidades de output e de interação que lhes proporciono nas aulas. As únicas componentes do processo de aquisição-aprendizagem de línguas não maternas que os professores podem efetivamente manipular. Volto então à minha história sobre a minha primeira experiência de ensino de português de língua não materna, que foi de alguma forma uma experiência limite, porque tive de trabalhar subordinada a orientações que não podia contrariar, pelo menos explicitamente, e especialmente porque não fazia a mais pálida ideia do que estava a fazer. Acresce que não havia na altura nenhuma formação de professores nesta área, não havia documentos orientadores de português de língua não materna e nem o quadro europeu de referência para as línguas existia. Os materiais publicados, já os havia, também eram escassos e pouco diversificados na filosofia e no estilo. Comecei a ensinar português de língua não materna numa turma pequena de alunos de Macau, de nível A1 e depois A2. Era a disciplina anual de língua portuguesa, a nível elementar, do nosso curso anual de língua e cultura portuguesa para estrangeiros, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que lecionei em colaboração com um colega mais velho e mais experiente, regente da cadeira, que não confiava, aparentemente, nos materiais publicados que havia no mercado, pelo que distribuía aos alunos fichas policopiadas de exercícios gramaticais que nas aulas, então, os ajudávamos a resolver. Em boa verdade, essas fichas em tudo se assemelhavam aos materiais que havia no mercado. As ditas fichas já foram vítimas de uma das purgas anuais que faço em agosto ao meu escritório doméstico, por isso não as posso mostrar, não há evidência, mas lembro-me de que as havia para trabalhar todos os tempos verbais do indicativo e do conjuntivo, por exemplo. O método de ensino, já se vê, era o PPP. Present, Practice, Produce. Aplicado com recurso exclusivo ao português como língua de instrução. Uma orientação expressa pelo meu colega e filiável no método direto, percebi eu depois, mais tarde, quando comecei a estudar o assunto. A prática de translanguaging e o conceito e a valorização da competência plurilingue ainda não estavam, portanto, na moda. Lembro-me da perplexidade com que olhava para aquelas fichas, com itens avulsos, tematicamente dissociados entre si, a maior parte dos quais de preenchimento de espaços, sem qualquer propósito comunicativo aparente, e de como, para iludir o meu próprio tédio, lhes tentava dar a volta, propondo atividades complementares de interação oral ou de produção escrita, muito simples, que implicavam criar uma pequena história, instigada por alguns destes itens. Vamos imaginar. A Rita Espaço acordara às 6 todos os dias. Podia perguntar, então e porquê? O que é que a Rita precisa de fazer tão cedo de manhã? Mora
trabalho ou da faculdade e precisa de apanhar transportes públicos. Ou a Rita acorda cedo porque precisa de passear o cão. Passeia o cão antes de tomar o pequeno almoço ou depois? A Rita tem filho. Se calhar a Rita precisa de acordar tão cedo para preparar as crianças para a escola. E assim mergulhávamos, em conjunto, na construção do atarefado cotidiano da nossa Rita ficcional, aliviando-nos durante um bocadinho da necessidade de resolver a ficha sobre o presente indicativo dos verbos regulares e irregulares. Nessa turma, lembro-me ainda do meu desespero ao tentar explicar, exclusivamente em português, os conteúdos gramaticais mais complexos. Ou porque os alunos me pediam tais explicações, focus on form, ou porque eu entendia que eles precisavam da informação antes de poderem resolver a ficha, focus on forms. Uma vez, neste desespero de explicar alguma coisa complicada em português, até exclamei: mas estou a falar chinês? Estúpida! Eles eram macaenses. Logo ali mais meia hora a tentar explicar-lhes o que queria dizer tal enunciado para um português. Naquele contexto, o português era o novo chinês. Mas os alunos gostaram bastante das aulas e progrediram visivelmente ao longo do ano letivo. Para além do que já descrevi, posso dizer que, à boa maneira behaviorista, também lhes devolvia muito feedback, quer negativo, corretivo, quer de reforço. Quando acertava, fazia-lhes uma festa. Quando erravam, dava-lhes essa indicação e tentava explicar o motivo do erro, recorrendo muitas vezes a gestos e a desenhos no quadro, e só nunca fiz o pino porque a minha destreza motora nunca chegou para tanto. O trabalho acabou por ser, assim, bastante individualizado e até motivador. Desenvolvi uma relação próxima com os alunos e até os levei a passear no fim de semana, obrigando-os a interagir em português com os autóctones em todas as ocasiões. Uma excursão que permitiu, já se vê, bastante instrução focada no significado e baseada em tarefas, em contexto de imersão. Na altura, agi movida por puro instinto, lendo a sala, optando também intuitivamente por uma estratégia de pot-pourri, combinando abordagens de ensino em função do que me parecia adequado. Talvez isto se assemelhe um tanto quanto ao que hoje se chama uma abordagem pós-método. Nos anos subsequentes, mais lida e sabida, fui experimentando outras abordagens mais conscientemente, até o Total Physical Response eu experimentei. Mas depois posso falar sobre isso. Mas posso dizer que nunca me rendi a nenhuma incondicionalmente e que me mantive até hoje esta abordagem eclética, tendo a considerar, como vários investigadores, entre os quais Pica e Ellis, por exemplo, que os métodos de ensino podem e devem ser integrados e combinados. Primeiro porque me parece que todos terão o seu quê de validade. Mas depois também porque tenho vindo a constatar que as diferenças individuais dos aprendentes, que também passam pelos seus estilos de aprendizagem e pelas suas expectativas, se satisfazem melhor quando há esta heterogeneidade complementar de abordagens de ensino. Mas esta experiência inaugural também me suscitou muitas dúvidas sobre o que ensinar. Um problema que para mim continua por resolver. E no qual eu tenho andado a trabalhar ultimamente. Se logo da primeira vez que ensinei português língua não materna tinha sérias reservas sobre a opção, por exemplo, de varrer todos os tempos verbais do indicativo e do conjuntivo nos níveis A1 e A2, também é verdade que não sabia o que eliminar e também o que acrescentar. O advento do quadro europeu de referência, em 2001, contribuiu apenas ligeiramente para essa definição. Mesmo sem ser particularmente elucidativo relativamente ao que ensinar, portanto, o referencial Camões tenta ser de forma mais explícita, o quadro centra-nos nas dimensões social e acional da linguagem, o que nos indica que a gramática e o léxico a ensinar devem ser os que permitem a realização de tarefas e atos de fala essenciais, situacional e comunicativamente relevantes. Assim sendo, pelo menos as estruturas linguísticas permitem a realização de atos de fala com diferentes forças ilocutórias, os chamados marcadores de força ilocutória,
devem ser abordados nos currícula. Mas isto é muito insatisfatório, porque há marcadores de força elocutória, de complexidade estrutural diferente e, portanto, isto nada nos diz sobre quando, no desenvolvimento interlinguístico, devem ser abordadas cada uma destas estruturas. Relembremos a este propósito o imperativo do built-in syllabus, não é? Dos aprendentes, uma vez que a sequência pela qual surgem as estruturas linguísticas na aquisição de L2 parece ser insensível aos efeitos do processo instrucional, de pouco adiantará, no ensino, procurar subvertê-la, não é? E no caso de português língua não materna, qual é esse built-in syllabus? Sabemos? O que posso dizer é que há pouca investigação que permita determinar a sua configuração, uma conclusão que já chegamos há algum tempo. Isto por um lado, e que, portanto, a construção de programas e de referenciais para o ensino assumem, como o referencial Camões, assumem perfis idealizados de aprendentes ao longo da sua progressão pelos níveis do quadro europeu. Neste momento, coordeno um grupo de investigação no CELGILTEC que se dedica a esta questão. O nome do nosso projeto é para uma gramática descritiva das interlínguas de aprendentes português, língua não materna, valências pedagógicas. E pretendemos, partir dos resultados empíricos dos estudos existentes relativos à aquisição e aprendizagem de diferentes tipos de estruturas linguísticas, identificar as valências pedagógicas dos dados que já temos, mas identificar também as lacunas descritivas e também as limitações metodológicas nos estudos existentes e projetar a investigação de natureza descritiva que sirva para as colmatar, para, por fim, fazer chegar o resultado deste trabalho em formato user-friendly aos docentes de português língua não materna. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Cristina. E, por fim, antes de dar aqui espaço à nossa troca de ideias, vou dar a palavra a Rita Anjos. Obrigada. Isto não vai ser fácil aqui depois da professora Cristina Martins. Na próxima vez temos que inverter a ordem. Isto foi muito engraçado. Bom, obrigada a todos pela vossa presença aqui, por nos aturarem todos, a todas, neste caso, tanto tempo. Muito obrigada também à organização e à professora Catarina Castro por nos ter convidado. É um prazer estar aqui. Quando a professora Catarina Castro, que é também uma nossa querida autora, me convidou para estar aqui nesta mesa redonda, eu para já fui irreverente e não trouxe PowerPoints, ok? Eu comecei a pensar o que é que eu vos podia trazer um bocadinho diferente daquilo que os demais oradores deste dia vos podem trazer, que são os autores e os investigadores do conteúdo. E, portanto, resolvi trazer aquilo que para nós têm sido os nossos pilares deste caminho que fazemos há 36 anos, portanto, ali próximo da altura que a professora Cristina também começou a lecionar, e que é muito enriquecedor e que gostamos muito de fazê-lo com todos vós. Então, um dos pilares mais importantes da nossa atividade tem sido a presença no terreno. Nós, desde sempre, que acreditamos que temos de estar no terreno. Temos de vir a eventos como estes, em que aprendemos todos muito. Temos que falar com professores, temos que falar com escolas, temos que visitar universidades, temos que visitar países, temos que perceber os nossos materiais, e o português ensina-se em todo lado, não é? Em todos os cantos do mundo. Mas as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, os contextos são diferentes, e nós, como editora, consideramos que também temos que conhecê-los para poder ajudar os nossos autores a produzir os materiais que temos dado a luz já bastante nesta área. E, portanto, anualmente, nós vamos aos países, nós participamos em reuniões de professores, participamos em eventos nacionais e internacionais, precisamente para ter feedback, claro, também para apresentar os nossos conteúdos, mas para perceber quais são as necessidades, como é que os podemos colmatar, o que é que já colmata, o que é que falta, e, portanto, todo o feedback é muito importante para a nossa atividade. Há muitos materiais que vão evoluindo em função desse feedback que nós temos, incluindo a parte da fonética que podemos melhorar nos nossos projetos.
Trabalhamos também com várias entidades, de forma próxima com várias entidades, uma delas o Instituto Camões e a sua rede de coordenações de ensino português no estrangeiro, que também nos ajudam a perceber se os nossos materiais, ou como alinhar os nossos materiais às práticas pedagógicas e didáticas que estão a ser implementadas em cada momento nos vários países. E é assim que nós procuramos ajudar e dar o nosso contributo nesta área. Outra coisa que também fazemos é participar em eventos do nosso próprio setor, do setor do livro, onde contactamos com outros editores internacionais, também eles publicam em línguas, noutras línguas, não é? E que isso também nos ajuda mutuamente a perceber quais são as tendências, quais são as tecnologias que estão a ser usadas, quais são as práticas, também as abordagens pedagógicas que outras línguas utilizam e trazer esse conhecimento para casa e partilhá-lo com os demais e com os nossos autores. O segundo pilar muito importante é o processo rigoroso que temos na produção dos nossos materiais. Sempre acreditamos que a qualidade é muito importante, empenhamos-nos sempre muito na qualidade, às vezes prejudicando um bocadinho o melhor timing para os projetos serem publicados, mas para nós até à última, se pudermos melhorar, nós preferimos melhorar. E como é que nós também conseguimos apostar nessa qualidade? Em primeiro lugar, os nossos autores. Temos a honra de trabalhar com os grandes especialistas nesta área, com pessoas que estão na vanguarda desta área, alguns dos quais têm tido aqui painéis e vão ter amanhã também. São pessoas que aliam a ciência ao ensino, a teoria à prática, e assim podem realmente produzir conteúdos que reflitam as metodologias de ensino, que funcionam, que testem também no seu dia-a-dia, normalmente até antes de publicarmos, para que todos tenhamos confiança que o material irá funcionar, claro, uns mais pensados para uns contextos, outros mais generalistas, mas sempre com o objetivo de trazer um conteúdo útil para quem ensina e para quem aprende. Por outro lado, o rigor do nosso processo. Portanto, no desenvolvimento de um material, de um método didático ou de um material complementar, está claro a experiência, a criatividade e a dedicação dos nossos autores, mas está também um trabalho de cuidado da nossa equipa editorial, uma equipa multidisciplinar, composta por consultores científicos, por revisores, por paginadores, ilustradores, locutores, designers, enfim, muita gente que se junta para conseguirmos produzir aquilo que vocês conhecem como os materiais finais. É um trabalho estreito e colaborativo que realmente promovemos e que acreditamos que pode trazer um melhor resultado. Também procuramos sempre o aperfeiçoamento, trazer inovação com valor pedagógico e preparar-nos para aquilo que são os vários momentos, os vários contextos e a evolução do processo de ensino-aprendizagem. A este propósito, como todos sabem, nos últimos anos tem-se falado muito da importância dos recursos digitais, como utilizar os recursos digitais, devem ser exclusivos, não devem ser exclusivos, são bons, são maus. Hoje de manhã também falávamos da inteligência artificial, afinal está aí o que fazer com ela. E nós também empenhávamos bastante a investigar qual seria a melhor solução para a desmaterialização dos nossos conteúdos, a desmaterialização dos nossos materiais. Uma das coisas que nos preocupava muito, e ainda hoje preocupa, é como encontrar uma forma, potenciando os recursos digitais, de garantir que os professores e os aprendentes não perdem o foco na metodologia de ensino que o professor selecionou. Porque quando usamos um manual físico, não é? Enfim, os conteúdos estão lá, claro que nunca se usa só um manual para o ensino, pode haver um material de base e depois há uma panóplia de outros recursos que os professores utilizam, mas, digamos, acabam por retornar sempre, ou quase sempre, ao material base. Enquanto que muitas vezes usando ferramentas digitais há tanta informação que como não perder esse foco para atingir o objetivo que o professor se propôs e digamos, a metodologia pedagógica que o professor escolheu em função da sua turma e dos seus alunos. E, portanto, nós, com vista a esse não perder o rumo, acabámos por optar por fazer uma parceria com uma plataforma de ensino-aprendizagem que se chama Blink Learning, que foi a plataforma onde nós encontramos esse compromisso entre inovação digital, integração de tecnologias na sala de aula e no ensino de línguas, mas, por outro lado, também não perder o foco.
Nós e outras editoras acabámos por confiar nesta plataforma, que vos convido a conhecer, e que acreditamos que pode ajudar o professor a beneficiar das vantagens do que as novas tecnologias trazem, mas, por outro lado, garantindo o sucesso da aprendizagem dos alunos. Um terceiro pilar, digamos, é a diversidade. Os aprendentes são muito diferentes, as turmas são muito diferentes, os contextos são muito diferentes, os professores também, não é? Porque nós todos somos humanos. E, portanto, nós acreditamos que temos que ter no nosso catálogo uma oferta vasta, variada. Temos, claro, métodos mais generalistas, que permitem ser aplicados a aprendentes com diversas idades, diversos níveis de proficiência, utilizados em múltiplos contextos, normalmente, ou muitas vezes, com turmas bastante heterogéneas, mas mesmo esses procuramos que incluam um conteúdo suficientemente vasto para que os professores não tenham necessariamente que utilizar de A a Z com todos os alunos, mas sim que possam ir definindo percursos de aprendizagem diferentes consoante os alunos que têm pela frente, as turmas que têm pela frente, as necessidades de cada um. Por outro lado, também investimos bastante em materiais complementares. Outros materiais que os professores podem usar para incluir diversidade, antes de mais, na sala de aula, mas também para treinar competências que uns alunos podem precisar desenvolver mais e outros menos. Por exemplo, materiais para treino da gramática, para treino da compreensão oral, da compreensão escrita, da leitura, da avaliação, também é muito importante avaliar e por outro lado, expor os alunos ao contexto da avaliação para que depois, no momento-chave, não estranhem, não é? E, portanto, nós também acreditamos que é importante, atuando nesta área, disponibilizar diversidade com o mesmo empenho, com o mesmo rigor, com a mesma qualidade dos métodos, quer por parte dos nossos autores, quer por parte, claro, do nosso processo. Também investimos, e nos últimos anos temos vindo a apostar cada vez mais, em materiais para fins específicos. Para falantes de espanhol, para falantes de chinês, para negócios, para profissionais de saúde, para juristas. Pronto, é uma área um pouco mais difícil de materializar, mas temos vindo a desenvolver e temos alguns projetos nesse âmbito para desenvolver cada vez mais, porque também cada vez mais a personalização é algo muito importante. E finalmente, porque também queremos dar o nosso contributo no âmbito desta diversidade à formação de professores, à formação de todos os que no dia-a-dia estão ali na frente dos nossos alunos a ajudar que se fale mais a nossa língua. Temos uma coleção de livros de didática, de formação para professores que é ler, coordenada pela professora Maria José Grosso. Alguns dos presentes também têm livros connosco nesta coleção. E, pedindo desculpa aqui à organização, vou também ser irreverente e convidar-vos, se estiverem por Lisboa na próxima sexta-feira, vamos fazer o lançamento de mais um livro nessa área, do professor João Paulo Pereira, chama-se Inovação na Construção de Materiais Audiovisuais para a Compreensão Oral. Este livro saiu mesmo no final do ano, temos ali, se quiserem dar uma vista de olhos. De qualquer maneira, na próxima sexta-feira teremos o lançamento, portanto, estão todos convidados. Esta coleção começou há 17 anos, tem sido assim mais ou menos um livro por ano, e que temos também muito prazer em contribuir para ela. Por fim, e não pus a contar por um nome, mas um outro pilar muito importante para nós e creio que para todos, este mundo também já foi aqui dito que é muito, muito pequenino, não é? Aliás, o mundo todo é muito pequenino, então o mundo português, língua não materna, meu Deus. Mas um outro pilar muito importante para nós são as sinergias. Juntarmos todos, os investigadores, os professores, as editoras, os alunos, em que já têm uma capacidade para nos dar feedback também, e reunirmos todo este conhecimento, criarmos pontes para conseguir realmente produzir materiais que sejam materiais importantes e úteis para o dia-a-dia. Nós tentamos fazer isso, estabelecer a ponte entre a editora, entre os autores, entre os professores e os alunos, a academia, a prática. Isto é mesmo muito importante para nós. Nós adoramos receber feedback. O feedback menos positivo é o melhor, porque ajuda-nos a evoluir, não é? Se for para dizer que está tudo bem, também é bom, claro, é bom para o ego, mas de certeza que não há materiais perfeitos, não é? Não há pessoas perfeitas, é mesmo assim. E estas pontes têm-nos permitido fazer várias alterações ao longo do tempo, mesmo em materiais ainda existentes. Não é só construir novos, é também fazer evoluir os que existem, que funcionam,
mas que por alguma razão podem ser melhorados. Por exemplo, trouxe aqui só 3 exemplos para vos dizer como é que, muito prático, exemplos mesmo muito práticos. Nós temos um método que é o Português em Foco, talvez alguns de vós conheçam, é um método que vai de A1 a C2, e quando nós publicámos pela primeira vez, existia o livro do professor e existiam os livros do aluno com inúmeros exercícios lá dentro. E nós achávamos, e as autoras também, que não era necessário mais exercícios, porque o manual já tinha tantos. Só que fomos recebendo feedback do mercado que o caderno de exercício é importante, porque permite trabalhar noutros contextos. Permite o estudo autónomo, permite alunos com mais dificuldades fazerem exercícios adicionais, os professores estão muito habituados, então foram-nos pedindo materiais extra. E neste momento o Português em Foco já tem um caderno de exercícios. Isto é realmente um feedback que, se nós não andássemos no terreno, se não soubéssemos o que acham, não é, dos nossos materiais, não tínhamos conseguido fazer. Um outro material, o Naturista da Onda, também, por acaso o exemplo é idêntico, também quando publicámos a primeira vez, isto é um bocadinho diferente, os exercícios estavam no manual, mas separados. Portanto, existia a primeira unidade e depois existiam os exercícios da unidade. E também neste caso, em alguns contextos foram-nos dizendo que não era muito útil, preferiam num caderno à parte. No caso deste método, existe nas 2 apresentações. Temos uma, inclusive o caderno de exercício está dentro do manual, o outro está em separado. O último exemplo que vos trouxe, mas há muitos mais, é o método Passaporte para Português, que foi um método que fez o ano passado 10 anos que publicámos pela primeira vez. No ano passado nós fizemos uma edição renovada e este método, que é generalista, tem-se revelado muito adequado para os cursos de PLA, como sabem, nos últimos anos, que é proliferado em Portugal. E esses cursos há alunos de inúmeras nacionalidades. Então, para ir ao encontro da utilização por parte desses públicos, nós alargámos o glossário. Neste momento o glossário tem 8 línguas estrangeiras, incluindo o hindi, que facilita bastante a aplicação neste contexto. Portanto, mais uma vez feedback, criar pontes, unirmos-nos todos, não é, à volta de um objetivo que é comum. Portanto, eu, para terminar, incentivo-vos a todos a colaborar connosco, darem-nos feedback, a contribuírem, ajudarem-nos a contribuir neste caminho que, claro, que queremos continuar a desenvolver para ensinar este português num mundo global. E pronto, agradeço. Então, agora se calhar abríamos e tornar isto realmente uma mesa redonda, não é? Não sei se haverá perguntas, espero que sim, sejam elas quais forem, relacionadas aqui com este tema. Sei que as pessoas já estão assim, mas perguntas, materiais didáticos, alguém está inspirado? Não? É melhor perguntar se a professora tem que perguntas para nós e nós estamos com medo. Não. Curiosidades. Eu acho que se calhar começava com uma pergunta que talvez possam ser até, não sei, quem quiser responder, até do público. Quais serão assim as maiores necessidades em termos agora de materiais didáticos? Mais a questão que tenho de momento, ou seja, cada vez se fala mais em materiais dirigidos a públicos específicos, etc., português para fins específicos, enfim, qual deverá ser a área de investimento que vocês valorizam mais, ou o que é que vocês pensam deste assunto? Não sei, se alguma das... Uma das mensagens subliminares da minha intervenção era de que eu acho que nós podemos fazer bastante com os materiais que já existem, isto é, depende muito da forma, quer dizer, acho que a formação de professores é um tópico mais relevante, digamos assim, do que os materiais, porque nós agarramos no material que existe e mesmo que ele não seja grande coisa, nós podemos com criatividade, não é? E pronto, então, essa era assim a mensagem subliminar.
Pronto, portanto, eu não sei, eu não tenho a noção de que existam, isto é, nós podemos sempre propor coisas novas. Acho que se calhar as competências pragmáticas precisavam talvez de outro tipo de investimento, não é? Podíamos ter mais material que as desenvolvessem, mas eu não sei se o problema é mesmo falta de material. Pessoalmente. E a questão de haver tendência para se elaborarem materiais globais, não dirigidos a um público-alvo específico, quer dizer, porque nem sempre é impossível, não é? Ir ao encontro das necessidades de todos os grupos de estudantes. De que maneira é que seria... Há a possibilidade de contornar isto? Não há? Daquilo que tem sido a nossa experiência, tem sempre que haver materiais de utilização mais generalizada. Como eu dizia, também já foi falado aqui, só o facto de haver turmas muito heterogéneas, às vezes com níveis diferentes dentro da mesma sala, idades, contextos, nacionalidades, não é? Os métodos têm que ser abrangentes. Aquilo que nós temos feito com os nossos autores nos últimos anos é, mesmo dentro desses materiais generalistas, tentar, lá está, que eles permitam diferentes percursos em função dos alunos, mas também muitas vezes fazendo materiais complementares que podem ser usados juntamente com esse, ou no âmbito desse método, para que os professores possam personalizar um pouco o ensino. Porque realmente nós temos, como eu disse, temos vindo a investir mais nos materiais para fins específicos. É uma área também muito mais difícil, não é? Porque o público é muito menor e portanto, mais difícil de materializar esse tipo de projetos, mas achamos muito importante. Só que cada projeto tem o seu espaço, é isso que nós vemos, não é? Nós temos várias ofertas dentro dos métodos generalistas também, porque depende do estilo do professor, depende do estilo do aprendente. E, portanto, sim, na nossa ótica tem que haver métodos generalistas. É possível, com os métodos generalistas, ajudar os professores a personalizar mais o ensino em função daquilo que pode funcionar mais para cada turma. Os livros do professor também têm imensas dicas e muitas vezes nós, além dos livros do professor, temos depois outros guiões que oferecem mais possibilidades, ou que propõem mais possibilidades de exploração dos mesmos materiais que já existem no método, precisamente para criar essa diversidade. Mas, portanto, se consideramos que há espaço para tudo. Tal como os métodos para os chineses, não é? Orientados para os alunos chineses ou para os alunos espanhóis, é possível haver a conjugação de vários tipos de publicação e usá-los conforme o contexto assim o permita. E sim, a formação de professores é muito importante. Também ajudarmos os professores a tirar o maior partido de cada material é muito importante. Nós incentivamos bastante os professores a consultarem os livros do professor. Tem imensas dicas e às vezes eles próprios não os conhecem assim tão bem. Mas, enfim, tem que se encontrar um equilíbrio entre ir ao encontro de todos os públicos, mas, por outro lado, também conseguir materializar todos estes projetos maravilhosos que tantos investigam e certamente se poderia fazer muito mais ainda. Pronto, a Ana Madeira está a falar da importância de se ter em conta a língua materna dos alunos. Eu cada vez tenho pensado mais nisto, não é? Dessa questão de ser completamente, provavelmente, um aluno francês que está a aprender português ou um aluno chinês que está a aprender português é com certeza diferente. E pergunto-me se há capacidade, não é? Ou se devemos, de facto, ter em consideração a língua materna dos alunos, ou fiquei assim, não sei se consegues explicar. Eu acho que sim, temos de ter em consideração a língua materna dos alunos, mas isso não significa necessariamente... desculpa. Sim, mas isso não significa necessariamente que se pode chegar lá de formas diferentes, não é? Que isso não significa necessariamente que tenha que haver materiais, por exemplo, manuais específicos para falar as línguas, determinadas línguas. Eu acho que tem mais a ver com a maneira como se trabalham esses manuais e como se adaptam esses manuais a públicos específicos, não é?
porque eu acho que ninguém, não há nenhum professor que pegue, não há dois professores que peguem o mesmo material e trabalhem exatamente da mesma forma. Então, haverá E, estratégias. portanto, eu acho que é mais ao nível das estratégias e do trabalho que se faz. E que também agora, na formação dos professores, talvez poderem Exatamente, passar eu acho que essa parte é fundamental. Não sei se. Bem, eu não tenho nada a acrescentar, exceto talvez pensar-se um pouco mais, não sei até que ponto é que isto é viável, no público do português língua de acolhimento. Eu acho que é uma área, ainda bem, eu não sabia que o passaporte para português está a ser tão usado nesse contexto. Realmente é uma área em que convém investir e também criar materiais para que eles possam usar de modo autónomo. Até, por exemplo, há imensas aplicações, não é? Móveis, mas aplicações móveis que... É claro que as aplicações são sempre complementos e assim, mas há aplicações melhores que outras. Há algumas que realmente, mesmo sendo só complemento, consegue-se avançar bastante naquela... E talvez isso fosse uma área de investimento para os migrantes, porque eles precisam de apoio, têm falta de disponibilidade, têm todas as dificuldades próprias. É assim a área que eu vejo, além da pronúncia, claro, mas é assim a área que eu vejo que é mais importante trabalhar. E, sobretudo, dar-lhes materiais para que eles possam, de qualidade, que não sejam só as aplicações gratuitas que existem, mas que são limitadas, têm a sua função, mas são limitadas. Mas aplicações que fossem mais ricas e com diferentes possibilidades de aprendizagem. E grátis. Bem, isso é possível. Mas é um público muito vulnerável, não é? Claro, tem que ser uma... Talvez com alguma parceria com o Estado, não sei, sim, sim. porque o trabalho também tem de ser pago. Claro, claro. Sim, Podemos ir ao Estado chinês, porque esse apoia mais a edição. Mas nós, quando começou a guerra na Ucrânia e houve a necessidade de muito rapidamente dar uma primeira abordagem do português aos refugiados, não é? Nós doámos vários livros, não foi da Passaporte na altura, foi do Hora Viva, que é um outro método que nós temos, que é só mesmo muito rápido e a introdução, nem chega ao fim do A1, ou seja, é como um guia de sobrevivência, não é? Para que eles chegassem cá, houve imensas associações sem fins lucrativos que apoiaram a chegada dos refugiados e nós doámos vários manuais desses, precisamente para serem aplicados aos alunos no âmbito da nossa responsabilidade social. E pronto, não foi realmente o passaporte, eram cursos super curtos, não é? Não fazia sentido o passaporte, mas é difícil fazer tudo gratuito, de facto, não é? Porque tudo isto também implica um grande investimento da nossa parte e mesmo estar no terreno, como imagino, não é? Não é uma coisa muito fácil, não é? Muito bem. Bom, acho que me resta agradecer a todas as presentes e aproveitar também que estou a ver ali o meu colega Fausto para, se fizesse o favor. Fazer o saquinho dentro. Não, dizer-lhes aqui umas últimas palavrinhas para amanhã. Não sei. Pois, damos por finalizada aqui a nossa sessão, os colegas têm outros compromissos também. E todas desejamos boa sorte para amanhã, não é? Exatamente. Já não estamos fisicamente, mas para a organização. Obrigada. Aqui uma beijinha. Muito obrigado também pela esta resistência até ao fim.